Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno MEG que está se preparando aí para o TJ Pará e TJ Goiás. Estamos aqui no nosso projeto que eu me recuso a adotar. Eu queria aqui registrar o meu protesto formal ao nome Açaí com Pequi, pois é um crime misturar qualquer coisa com açaí que não seja carne seca, camarão, farinha da baguda ou farinha de tapioca. Fora isso, é tudo criminoso. Esse negócio de leite ninho, MM, vocês sabem, a cada colherada de um açaí desse que vocês compram em qualquer lugar, morre um paraíso. Então, eu já quero registrar meu completo problema com esse nome. Mas, obviamente, não posso também deixar de registrar o parabéns ao MES, esse curso tão incrível que possibilita aí para vocês, né, essa revisão em cima da prova. E hoje a gente vai conversar sobre direito eleitoral. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Natália Mariel, sou procuradora da República, aí já há algum tempo. Sou paraense, então por isso eu tenho lugar de fala para falar do nosso açaí, da melhor comida do mundo, que é lá do meu estado, do estado do Pará. E também tenho algum lugar para falar ali de Goiás, porque sou lotada no Ministério Público Federal em Goiânia, né, na PR Goiás, apesar de estar afastada por conta de uma função que eu assumi na PGR em Brasília, em Brasília. Então, não tem. Eu estava até brincando, acho que eu sou o açaí com pequi, esse nome, totalmente originário, porque sou do Pará, sou lotada em Goiânia, estado de Goiás, e são estados maravilhosos. Eu torço do fundo do coração que dê tudo certo aí para vocês. Mas nossa conversa hoje aqui é sobre direito eleitoral. Eu separei aqui alguns assuntos que eu acho que poderiam aparecer eventualmente na prova de vocês. Deixa eu compartilhar aqui o material para a gente poder começar a conversar. E veja, eu pontuei aqui alguns assuntos que é para a gente ir conversando o máximo que der na nossa horinha aqui de revisão, tá? Mas não fiquem aí eventualmente perdidos. Eu, inclusive, vou botar um recado aqui para mim mesmo, porque tem um negócio que eu lembro, eu sempre esqueço de falar as palavras. Já teve aula que eu dei que eu esqueci de falar. Vou botar aqui um aviso bem na minha cara, que é para eu não esquecer. E aí eu já começo com a primeira palavra, inclusive, de hoje, que vai ser crime eleitoral. Crime eleitoral, né? Nas últimas provas do concurso, cai direito eleitoral aqui, magistratura, banco e tudo mais, a gente viu aparecer muitas questões relacionadas à parte criminal, né? Então eu achei que seria interessante revisar aqui alguns pontos com vocês. Vamos lá. Crimes eleitorais, né? A Justiça Eleitoral, ela é uma justiça federal especializada e ela tem como uma de suas competências a possibilidade de julgar aí crimes eleitorais, certo? Nós vamos ter os crimes eleitorais meio espalhados, digamos assim, né? Nós não temos um código eleitoral, temos, mas nós não temos um código eleitoral que sozinho supra tudo. Nós temos um sistema de legislações que compõe o direito eleitoral, tá? E dentre essas legislações a gente tem lá um código eleitoral, mas que parte dele ali não foi recepcionado, digamos assim, porque é um código de 1965, então é pré-88, parte dele não foi recepcionada, parte dele já foi superada pelas outras legislações, lei das eleições, dos partidos políticos. Então, ele está meio assim, né? Meio capenga. Tem um projeto de Código Eleitoral sendo discutido no Congresso Nacional todo o tempo, né? Quase como ali um espírito obsessor, porque está o tempo todo ali sendo discutido, ainda não entrou em vigor, então a gente ainda não tem um Código Eleitoral. Temos um Código Eleitoral aí, como eu disse, meio capenga. Mas na parte que ele não está capenga, é a parte criminal. Quase todos os crimes eleitorais que a gente usa, que a gente tem, eles estão lá no Código Eleitoral, tá? Outros crimes eles vão estar espalhados, digamos assim, na legislação. Então, a gente tem um crime na Lei Complementar 64, por exemplo, que é o de levantar, argumentar, declarar uma inelegibilidade que você sabe ser falsa, só para, né, causar aquele BO. A gente tem um crime também na legislação que trata de transporte e transporte de, oh meu Deus, fornecimento de transporte e fornecimento de alimentação no dia das eleições. Tem um crimezinho bem grave, inclusive, que está lá. Tá? Enfim, todos os crimes eleitorais eles vão estar espalhados, mas assim, 80% deles está no Código Eleitoral. E todos, aqui é tudo mesmo, tá? Todos os crimes eleitorais, eles são de ação penal pública incondicionada. Eles não precisam de uma representação,
eles não vão ter natureza privada em nenhum caso. Todos eles são de ação penal pública incondicionada, cuja propositura, né, da denúncia, oferecimento da denúncia, fica com a responsabilidade do Ministério Público Eleitoral. Ok? Como é uma justiça federal especializada, a polícia responsável, como regra, a conduzir e investigar os crimes eleitorais é a Polícia Federal. Mas não tem Polícia Federal em todo canto. Então, a Polícia Civil, ela atua aí de maneira complementar, tá? Mas a orientação, os crimes, é da Polícia Federal por conta da natureza da justiça. Quando eu digo que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, eles são mesmo, tá? Vocês vão ver que tem alguns crimes que eles parecem ter sabor, né? Eles têm o sabor do crime que a gente tem no Código Penal tradicional, mas eles ocorrem em contexto eleitoral. O exemplo que eu gosto de dar, porque eventualmente vocês podem se confundir na prova, são os crimes contra a honra. Então aqui a gente vai ter calúnia, injúria, difamação em campanha eleitoral. Então vejam, é o mesmo crime lá do Código Penal, mas o cenário é diferente. Eu tenho um sabor, né, de crime contra a honra. E aqui, nos crimes eleitorais, todos eles são de ação penal pública incondicionada. Aqui, minha gente, também vai caber o uso, como está aqui no slide para vocês, da ação penal privada subsidiária da pública. Mas, vamos lá, vocês sabem direito penal muito mais do que eu. Para você manusear eventualmente uma queixa subsidiária, né, para manusear aqui a propositura da ação penal privada subsidiária da pública, você precisa comprovar que o Ministério Público ele está ali, né, camarão que dorme é onda leva, ele está omisso. Ele não está fazendo nada, né? Ele não pode estar em diligência, ele não pode estar levantando informações, ele não pode estar em investigação. E se ele tiver, obviamente, não se configura aqui, né, a omissão. Então, a ação penal privada subsidiária da pública é só no caso de comprovada omissão. O fato de você apresentar uma queixa, né, queixa subsidiária aqui, não retira a natureza pública, nem da ação, nem do crime, tá? É só uma ferramenta para poder não deixar a vítima de haver navios. Então, a gente tem a possibilidade do uso da ação penal privada, mas isso não tira a sua natureza de pública, e o Ministério Público pode, a qualquer momento, assumir a ele o feito, tá? Mas, regra, ação penal pública incondicionada, ok? Quase todos os crimes eleitorais, eles têm a pena bem pequenininha. Quase todos são de menor potencial ofensivo. Quase todos, quando eu digo quase todos é mesmo. Assim, 90% dos crimes eleitorais são de menor potencial ofensivo. Isso faz a gente possivelmente aplicar a Lei 9.099, ou seja, né, os institutos despenalizadores. Tá? Então, quase sempre vai ser possível a gente utilizar da Lei 9.099, né, a suspensão condicional do processo, a transação penal. Aqui a gente pode utilizar o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, salvo nos casos que a legislação não permitir, tá? E nos casos em que a sanção do crime eleitoral não for unicamente, né, as sanções que a gente conhece do direito tradicional, né? Detenção, é, 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 detenção, multa, pena restritiva de direito, não. Aqui, quando a gente tem um sistema de sanção especial eleitoral, tá? Aí não vai se aplicar o Instituto Despenalizador. Eu botei o caso aqui do crime do 334, que é utilizar a organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Veja, a pena, se fosse só a pena normal, né? Aqui, detenção de 6 meses a 1 ano. Tava show. Mas tem e cassação de registro se o responsável for candidato. Aí, nesse caso, pai, como tem um sistema especial, né, de sanção eleitoral, é que a gente não vai poder usar os institutos despenalizadores, ok? Mas, em regra, pode usar, porque são crimes de menor potencial ofensivo, ok? Ah, essa aqui são características gerais dos crimes eleitorais, tá, minha gente? Só para vocês não eventualmente aí se perderem, tá? Ah, o crime que a gente tem mais utilizado no momento, utilizado assim, os dois mais famosos, tem três, na verdade, os três mais famosos que vocês vale a pena vocês darem uma olhada aí. O 350, que é o crime de omissão. Lembre-se, a omissão é você omitir alguma informação relevante em matéria eleitoral, relevante.
Então não pode ser uma informação que não vai fazer diferença nenhuma no contexto eleitoral, tem que ser uma omissão em algum documento, né, em algum dado que seja relevante na temática eleitoral, no contexto eleitoral, que vai afetar o processo eleitoral de alguma forma. A gente tem o crime do 299, que é o crime de compra de voto, tá? Que aí ele vai andar ali mãozinhas dadas, né, com a captação ilícita de sufrágio, que é a representação civil. A gente tem o crime da compra de voto e a gente tem a representação civil eleitoral da captação ilícita de sufrágio. Enquanto a compra de voto ela pode acontecer aí a qualquer tempo, tá? A captação ilícita de sufrágio não, ela pode ser processada apenas se ocorrer durante o período eleitoral que vai ali do registro de candidatura até a diplomação. E o outro crime, aí esse é um pouco eu vendendo o meu peixe, é o crime de violência política de gênero, que é o artigo 326-AB do Código Eleitoral, que é todo o obstáculo, todo o prejuízo que é causado para o exercício do mandato eletivo de uma mulher ou para a sua campanha eleitoral, de uma candidata. Então, são dois sujeitos passivos muito bem delimitados. O crime, todos eles são de competência da Justiça Eleitoral, tá? Mas ele é um crime que eu digo que ele tem sido mais famoso porque ele vem sendo muito debatido, né? De maneira recente. O crime de VPG, apesar de o nome estar lá, violência política contra a mulher, a gente lê e já tem interpretação, precedentes tranquilos com relação a isso. É violência política de gênero, para abarcar todas as manifestações, né, de mulheridades que a gente tem dentro da lógica cultural e não da lógica biológica, ok? Esses três crimes, creio que são os mais, digamos, os que mais aparecem eventualmente em prova, tá? Na Justiça Eleitoral, a gente aplica o Código Penal e o Código de Processo Penal de maneira supletiva e subsidiária. Então, onde não tiver previsão específica eleitoral e onde não for contra a lógica, né, do direito eleitoral, a gente vai aplicar tranquilamente o Código Penal e o Código de Processo Penal, ok? Com seus regramentos, regras de instrução, a ordem de instrução, com o interrogatório como último ato, com a teoria das provas, teoria dos frutos da árvore envenenada. Eu adoro esse nome, é muito poético, né? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Todas essas teses a gente vai aplicar aqui também no processo penal eleitoral, tá? Mais um crime que eu não sei por que me deu para eu falar. Outro crime que eu acho que é interessante, que eventualmente né, pode ter alguma decisão, é o crime de. Ai, meu Deus, desobediência. Crime de desobediência eleitoral, tá? Ela tem que ser uma desobediência específica, tem que ser uma ordem judicial direcionada e específica. Ordens gerais, onde você não tem a possibilidade de especificar quem que é o pessoa para onde você está direcionando aquela ordem, não geram, pela jurisprudência do TSE, a possibilidade de você configurar o crime de desobediência. Pronto. Acho que valores aqui gerais de direito penal para vocês eventualmente não serem surpreendidos no momento da prova, tá? Botei aqui alguns julgados, porque vocês vão receber esse material, né? Dá para estudar depois. Só para reforçar a impossibilidade, ou melhor, a possibilidade do uso dos institutos despenalizadores, salvo para os casos onde houver um sistema de sanção específico eleitoral, um sistema punitivo especial, que é o que está aqui no julgado para vocês, tá? Outra temática, essa aqui eu aposto para caramba. Vocês estão fazendo uma prova num período complicado. A gente vê crescendo cada vez mais taxas de feminicídio, né, atos de violência em geral contra a mulher. E no direito eleitoral a gente tem um microsistema de políticas afirmativas de inclusão de gênero, raça e agora indígenas, tá? O TSE, inclusive, nesse ano, pela primeira vez na sua história, fez uma das suas audiências públicas de discussão sobre, né, cotas indígenas para as eleições no estado do Pará, para onde vocês querem ingressar, o melhor estado da nossa federação, melhor comida, melhores pessoas, melhor música, né? Éramos latinos antes de ser latino estar na moda. E
Nós tivemos a disposição de que os partidos devem, proporcionalmente à quantidade de candidaturas, financiar e garantir tempo de propaganda a candidaturas indígenas, tá? Então, muito cuidado, isso é novidade para 2026, pode cair em prova, né? O TSE, na verdade, já tinha estabelecido isso anteriormente e informado, à época, isso foi 2024, informado que essa regra se aplicaria para as eleições de 2026, que são essas que a gente está vivendo agora, tá? Então, eventualmente pode aparecer aí na prova de vocês, vocês já sabem, nós temos agora um sistema político, um sistema de políticas afirmativas de gênero, raça e de povos originários, né, indígenas também agora garantido no contexto eleitoral, ok? Beleza, dentre essas políticas afirmativas, é que a gente tem várias, né? Garantias de cotas no financiamento, cota no tempo de propaganda, contagem em dobro para deputadas negras e deputadas mulheres federais que sejam eleitas para o partido, tem um monte. Mas a mais antiga, a mais principal, o diamante da temporada, é a lei de cota de gênero, tá? A cota de gênero que garante a obrigação de que os partidos preencham, né, as suas candidaturas proporcionais com no mínimo 30 e no máximo 70% para candidaturas de cada sexo. Por conta da prática, da realidade que nós vivemos, acaba virando 30% de mulheres e 70% de homens. Mas na legislação não está assim, é 30%, 70% para cada sexo. Ok? Isso provoca algumas regras, e aí é importante vocês estarem por dentro, porque nos 2 últimos anos o TSE só falou disso, né? A cota de gênero não saiu da boca da jurisprudência do TSE. Toda semana o tribunal está organizado ali para julgar alguma demanda relacionada à cota de gênero, então é importante que vocês tenham o assunto de alguma forma aqui em mente. Eu quero, né, bater alguns pontos com vocês. E aqui eu já falo a nossa segunda palavra. Nossa, hoje eu estou muito trabalhada em lembrar das palavras. Olha aqui, ó. Botei o meu aviso. É para eu não esquecer. Bem na minha cara. Segunda palavra. Cota de gênero. Nossas palavras aqui vão ser só minhas apostas para a prova de vocês. Gente, a cota de candidatura, olha só, é de candidatura. Eu falei que tem cota de financiamento, tem cota de tempo de propaganda, tem outras políticas afirmativas. A cota de candidatura, ela é aplicada apenas para candidaturas proporcionais. Então, deputado federal, deputado estadual, para o caso do Distrito Federal, deputado distrital e vereadores, tá? Essa galera aqui está abrangida na lógica das candidaturas proporcionais, onde o partido ele vai requerer a candidatura, e quando ele apresenta essa candidatura, ele apresenta tanto o pedido de candidatura de cada um, que são os RCANTs, o registro de candidatura de cada um, como ele apresenta um DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários. Esse DRAP a gente chama de processo raiz, é o primeiro processo que a Justiça Eleitoral vai olhar. No DRAP, a gente vai identificar se o partido está regular, se quem representou o partido e requer as candidaturas está na direção do partido, né? Que vocês sabem que ele é igual briga de família. Não sei se alguém conhece a realidade de partido político, mas né, um arranca-rabo desgraçado o tempo todo. Então tem que ver se as pessoas ali elas ainda estão no poder. E, no caso das candidaturas proporcionais, desses cargos aqui que vocês estão vendo, a Justiça Eleitoral vai identificar se os amados cumpriram 30% a 70% do percentual das candidaturas que eles apresentaram. Esse percentual ele é analisado das candidaturas apresentadas. Não é do total que o partido tem para apresentar, é do que ele efetivamente apresentou. E esse percentual, minha gente, segundo o TSE, ele não transita em julgada essa análise. Ainda que o DRAP seja deferido, a Justiça Eleitoral vai estar constantemente verificando se esse percentual está sendo cumprido. Deixa eu ver se eu botei aqui minha tabelinha. Ah, eu acho que fica mais fácil. Não botei. Poxa, mas eu explico para vocês. Olha só, voltando aqui para a lógica. Não faz coisa julgada. O TSE entende que a Justiça Eleitoral ela vai analisar durante todo o percorrer da campanha eleitoral, mas existe 2 marcadores que eu queria que vocês tivessem em mente. Os partidos políticos, aqui pela legislação, ó, eles podem apresentar. Quantas vagas ele pode apresentar proporcional? 100% da quantidade de vagas que está em disputa, mais um. Então, se você tem 10 cargos em disputa, o partido pode apresentar 11.
né? Então, 100% total mais um. Lembre-se que para candidaturas proporcionais, os partidos não podem fazer coligações. Então, necessariamente, nesse caso, o partido apresenta as candidaturas sozinho, ou a gente pode ter a figura das federações, né? Que é aquela reunião de dois ou mais partidos políticos que dura ali por pelo menos 4 anos, então eles funcionam como se fosse um partido só. No caso do partido político, vocês estão vendo a regrinha aqui, 30% a 70%, né, das candidaturas efetivamente apresentadas. Para as federações, existe uma análise recortada. Você vai analisar os 30% a 70%, sim, do total que a federação apresentou, mas vocês analisam também se eles respeitaram os 30% a 70% dentro da indicação de cada partido que compõe a federação. Então, é uma análise individual de cada partido, mais a análise global das candidaturas apresentadas pela federação. E quais são os marcadores de data, minha gente? Até 20 dias antes da eleição, 20 dias antes das eleições, os partidos políticos eles podem substituir candidatos, tá? Sem justificativa, sem nada. Ele pode substituir. E até. E aí substituir para qualquer cargo, tá? Não é só proporcional. Qualquer cargo, 20 dias antes das eleições. Salvo no caso de morte, onde você tem 10 dias contado do fato para apresentar a substituição. Regra, né? Vamos para a regra. 20 dias antes das eleições, você pode substituir candidatura. Além disso, 30 dias antes das eleições, o partido pode preencher as chamadas vagas remanescentes. Se o partido tem, no exemplo que eu dei para vocês, 11 candidaturas que ele pode apresentar e ele apresentar só 5, o que pode acontecer? Até 30 dias antes da eleição, ele pode apresentar mais 6, que é para fechar as 11 dele. Então, 30 dias antes da eleição, ele pode apresentar vagas remanescentes. 20 dias antes das eleições, ele pode substituir. Isso quer dizer o quê? Que o partido pode mexer no draft, de alguma forma. Enquanto ele puder mexer nesse draft, a gente vai estar aqui, ó, de olho atento se ele está cumprindo os 30% a 70%. Tá? Então, nas substituições, na apresentação de vagas remanescentes, constantemente vai estar sendo verificado o cumprimento dos 30% a 70%. E se ele não cumpre, aqui é uma regra objetiva: não cumpriu, não pode haver apresentação de candidatura por ninguém, né, ali daquele cargo pelo partido. O partido, para ter candidatos, precisa cumprir a cota de gênero. Candidatos, né, naquele cargo proporcional, ele precisa cumprir a cota de gênero. Por isso que a gente chama de processo raiz, porque se a cota não está preenchida, a Justiça Eleitoral nem olha os processos de candidatura, porque nem entra, né, no mérito daquilo ali. É por isso que lá na frente, quando a gente descobre que teve fraude no cumprimento dessa cota, caem todos os mandatos eventualmente eleitos, né, e o diploma de suplentes, enfim, se anulam os votos obtidos por aquele DRAP, daquela chapa, e eventualmente pode haver necessidade de novas eleições. Então, por quê? Porque o DRAP, ele sustenta, ele segura todos os registros de candidatura, ok? Então, beleza. Passado o prazo em que a Justiça Eleitoral não pode mais mexer nesse DRAP, ou seja, não pode alterar as composições da galera que está ali, então agora transitou julgado. Não, nós vamos continuar avaliando para ver se houve o cumprimento da cota efetiva, se as candidaturas eram efetivas, se a gente não tem nenhum problema ali no meio, né? Pessoas que foram lançadas com a condição que a gente chama de candidaturas fictícias ou candidaturas laranjas, né? Mulheres, em sua parte, que foram colocadas ali só para preencher tabela. E aí a Justiça Eleitoral nos dá uma resolução, um dispositivo que a gente vai ver já já, de ilícitos eleitorais, e a gente tem uma súmula do TSE também sobre o assunto. Algumas informações extras aqui para vocês, tá? Esse gênero que você vai identificar na candidatura é o gênero autodeclarado pelo candidato. Então, o candidato, ele declara o seu gênero, tá? Existe um procedimento, se essa declaração ela for diversa, se ela entrar, né, não combinar com a declaração que está lá no registro como eleitor da pessoa, do alistamento dela como eleitora, esse candidato é notificado para se manifestar para dizer qual é o correto. Tá? Se ele não se manifesta, vai valer o mais recente, a manifestação feita ali no registro de candidatura, que vai também alterar o registro de eleitor daquela pessoa. Tá? Esse é um procedimento lá da resolução que trata de alistamento eleitoral e que está na resolução de registro de candidatura também, que é para poder respeitar a condição de gênero, eventuais alterações, a gente sabe
que a cultura e os elementos sociais eles são dinâmicos, então mudanças acontecem, ok? Eventuais desistências, porque a pessoa pode ser candidata e desistir, né? Ah, não quero mais, cansei, não quero brincar disso aqui não. Para desistir ou para renunciar, você só desiste ou renuncia do que existe, né? Então a Justiça Eleitoral ela vai verificar, não para deferir ou indeferir a renúncia, a substituição, porque isso é liberalidade do candidato, tá? Mas ela vai verificar se essa pessoa de fato começou alguma campanha. Ela fez alguma coisa, ela começou a se movimentar, ela realmente está desistindo de uma campanha, né? Não tem problema a desistência tácita, que é essa não formalizada perante a Justiça Eleitoral. Mas, repito, a Justiça Eleitoral ela vai identificar se houve ali a apresentação de algum comportamento, né, que indicasse que a pessoa estava querendo fazer algum tipo de campanha. No caso do cumprimento aqui também da cota de gênero, minha gente, essa desistência, por exemplo, se ela é feita, se a desistência ou indeferimento de candidatura acontece dentro do tempo que eu falei para vocês, de onde o partido ainda pode apresentar vaga remanescente, onde o partido ainda pode substituir gente, e ele não o faz, é fraude à cota de gênero, tá? Vai impedir a candidatura de todo mundo. Ah, mas não tinha intenção de fraudar. Poxa vida, foi só um probleminha. Não interessa. A regra é que ela é objetiva, e a Justiça Eleitoral, o entendimento é que para fraude, ou seja, para caçar o mandato do povo, para anular os votos, reconhecer que aquele DRAP ele não foi corretamente preenchido, para isso, nós não precisamos comprovar a intenção de fraudar, tá? Basta identificar que houve ali a prática da fraude. Não interessa se o povo estava com vontade ou não de fraudar. A gente só tem a análise subjetiva dessa fraude, né, a necessidade de comprovar essa intenção de fraudar se houver ali a aplicação da sanção de inelegibilidade. A sanção de inelegibilidade ela é uma sanção personalíssima, grave, né? Vai impedir alguém de ser candidato ali durante um período, né, longo de 8 anos. Então, para aplicar essa sanção, você, por esse caso, tem que comprovar que a pessoa envolvida, ela de fato tinha intenção de fraudar, ela tinha ciência. Então, para essa sanção específica da fraude à cota de gênero, para a sanção da inelegibilidade, você precisa comprovar a intenção de fraudar. Para o restante, você não precisa, não há necessidade de comprovação dessa intenção de fraude, ok? Por fim, antes da gente começar a ver aqui os dispositivos legislativos, para ficar, né, um pouco mais claro, não é possível a apresentação de candidatura única para cargos proporcionais. Então, se o partido quiser apresentar um candidato para deputado federal, ele pode? Não, né? A Justiça Eleitoral exige que a pessoa apresente pelo menos duas candidaturas para fins de cumprimento da cota de gênero, ficando aí, né, uma candidatura para cada sexo, ok? Então, candidatura única não é possível, tá? O TSE já cortou essa possibilidade. Isso era um debate, viu, que a gente tinha anteriormente, mas já foi superado. Em matéria de fraude à cota de gênero, né, nós vamos ter, como eu disse, a súmula do TSE, que é a súmula 73, e a gente tem uma resolução que eu daria uma olhadinha antes da prova, que é essa aqui, a 23735, tá? Essa resolução, minha gente, ela é de 2024, teve uma alteração agora, em 2025, mas nada muito substancial, não. Ela trata dos ilícitos eleitorais. O que que acontece? O TSE nunca tinha regulamentado, né, colocado em resolução a questão dos ilícitos eleitorais. Ele faz isso em 2024, e aí ele fez algo massa para concurseiro, que ele colocou no texto da resolução todas as jurisprudências clássicas relacionadas a ilícitos eleitorais, abuso de poder e tudo mais no texto da resolução. Então é quase uma revisão gigante, que vale a pena dar uma olhada. E para nós aqui na temática da fraude à cota, o mais importante é o artigo 8º, que a gente vai ver já já, que ele vai trazer ali algumas informações, tá? O cumprimento da cota aqui na resolução 23.609, tem aqui, né, as informações que a gente já viu. Vejam, no cálculo do número de lugares, né, que o partido pode, a quantidade de vagas que o partido pode apresentar de candidaturas, será sempre desprezada a fração se ela for inferior a meio e igualada a 1 se ela for igual ou superior. Então, aqui é a regra de arredondamento da quantidade de vagas apresentadas.
a regra da cota dos 30% a 70%, replicada da legislação, a regra relacionada à forma de cumprimento da cota pelo partido e, no caso de federação, e a obrigação de que os partidos apresentem pelo menos duas candidaturas, né? Ou seja, a impossibilidade de apresentação de candidatura única, tá? Vale a regra do gênero declarado no registro de candidatura, mas se houver alguma dissonância, é isso que está aqui, a gente vai ter a possibilidade de notificar a parte para que ela se manifeste, ok? Na resolução de listas eleitorais, a que eu disse que o TSE pensou assim, caramba, vou fazer uma resolução para a galera que está estudando direito eleitoral. O direito eleitoral é uma grande farofa, né? Porque você não tem uma lei única, você tem um monte de legislações. Vou ajudar essa galera. Vou mandar aqui uma resolução só mandando só o creme, só a jurisprudência top aqui relacionada a abuso de poder. No artigo 8º, a gente tem um conceito de fraude, minha gente. Ó, para gravem isso assim. Para a gente discutir a fraude à cota de gênero, a gente pode usar duas ações das ações eleitorais que nós temos. Aqui no direito eleitoral, a gente é old fashion. Nossas ações têm nomes, causas de pedir específicas, tá? É, enfim, aqui, diferente do que vem acontecendo no processo civil tradicional, que a gente gosta de dar nome nas coisas. A gente tem várias ações eleitorais, né, cassatórias, outras não, mas tem duas que a gente usa para discutir a fraude à cota de gênero, que é a AIJ, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que é a ação mais importante, ela é o guarda-chuva das ações eleitorais, e a gente tem a AIME, que é a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Essa ação, ela está lá na Constituição Federal, no parágrafo 10 do artigo 14, é a única ação de natureza constitucional que a gente tem. E ela vai aí discutir a AIME, né, que é essa de natureza constitucional. Fraude, corrupção ou fraude no processo eleitoral e abuso de poder econômico, só econômico. Okay? Pode ser econômico político, mas econômico, majoritariamente econômico. E a AIME, e a AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o rito dela está na Lei Complementar 64, tá ali a partir do artigo 22 da Lei Complementar 64. Ela vai investigar abuso de poder econômico e político e o uso indevido dos meios de comunicação. A internet entra aqui nesse rolê, tá? A AIGE, ela pode ser proposta até o dia da eleição, ou, perdão, até a diplomação, e a nossa queridíssima AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, até 15 dias após a diplomação, ok? Então, essas duas ações é que a gente vai poder utilizar para discutir o que configura a fraude à conta de gênero, que é aqui no artigo 8º, a fraude que confunde ou ludibria o eleitorado, tá? Aqui é só um trechinho que eu deixei de um julgado de 2024, reforçando que a fiscalização do cumprimento da cota, ela continua mesmo após o deferimento do DRAF. Então, não, isso é justamente para evitar que sejam convalidadas situações de ilícitos. Mas o que nos interessa do artigo 8º, ele é bem importante, mas aqui para a nossa aula de hoje, né? É os seus parágrafos, tá? A partir do parágrafo 2º, o TSE nos deu indicativos, não cumulativos e não taxativos de prática de fraude à cota de gênero, tá? Então, votação zerada ou irrisória de candidatas, né? A pessoa não votou nela, imagina, não votou nem nela mesma, imagina se ela era candidata, né? Irrisória, considerando o tamanho da circunscrição e a quantidade, assim, a faixa, né, de votos que eventualmente outros candidatos tiveram, a idêntica movimentação financeira, então, movimentação financeira padronizada, a ausência de atos efetivos de campanha, a pessoa não tem uma postagem na rede social dela pedindo voto. Tem postagem pedindo voto para outro, mas para ela não tem. Né? Não tem uma caminhada, não tem nada. Aqui, cuidado, né? O TSE entende, por exemplo, é bem comum argumentarem, mas olha, tem uma foto, um vídeo aqui da mulher na convenção partidária. Ela estava na convenção do partido, então ela queria ser candidata. E a gente, convenção partidária, que é aquele momento que os partidos se reúnem, né, para escolher quem vão ser os seus candidatos, qual vai ser o nome, enfim, se vai ter algum tipo de união. Coligações são permitidas apenas para as eleições majoritárias, mas o momento de debatê-las são as convenções partidárias. O TSE entende que o fato dela estar na convenção não preenche o requisito de atos
de campanha, tá? Ela estava ali porque, poxa, ela tem que estar ali, né? Eventualmente ela está ali sendo escolhida como candidata. Então, assim, isso sozinho, né, não faz verão. É uma andorinha sozinha que não faz verão. Você precisa de atos efetivos, gastos, enfim, comprovação que a pessoa de fato, né, fez campanha. A, a desistência tácita, que foi aquilo que eu falei logo nisso, né, ela não afasta a necessidade de comprovação de que você desistiu de alguma coisa, tá? E aqui o TSE diz o seguinte, que há situações onde você também entende que houve o descobrimento dessa cota, que houve a fraude, quando o partido lança uma candidatura inviável patentemente. Então, o que é inviabilidade jurídica patente? Não é aquela dúvida que pode gerar uma discussão se a pessoa está inelegível, elegível e tal. Não. A dúvida aqui, minha gente, é um rolê um pouco mais frio. Por exemplo, a gente tem idade mínima para ocupação de alguns cargos. O partido que apresenta a candidata que não tem a idade mínima para ocupar o cargo que ela está disputando. Poxa, né? Idade não dá para discutir judicialmente que a pessoa é mais velha ou mais nova. Até dá, né? Porque no direito tudo dá, mas assim, objetivamente, não dá. A idade é um dado objetivo, né? Se a pessoa não tem idade para ocupar o cargo, né, a idade mínima exigida constitucionalmente para ocupar aquele cargo é inviável, gritante, né? A sua candidatura. A inércia do partido em sanar a pendência documental, besteira, né? Ou a ausência de substituição de candidatura indeferida. Quando ele ainda está no prazo para substituir. Lembra que eu falei para vocês, né? Aquela janela de 30 dias antes das eleições para vagas remanescentes e 20 dias antes da eleição para substituição, o partido ainda pode mexer no draft. Se ele não mexe, fraude à cota de gênero. Ah, mas ele não tinha intenção. Não precisa comprovar. É aqui, ó. Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração de elementos subjetivos. Então, não preciso comprovar que a pessoa queria fraudar. E essa fraude vai acarretar o quê? Ó, cassação do diploma de todas as candidatas e todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de candidaturas do partido ou da federação e a anulação dos votos nominais e de legendas com eventuais consequências do Código Eleitoral, que é a eventual necessidade de novas eleições. Está em discussão no TSE atualmente essa questão da cassação de todo mundo, né? Há um debate sobre a possibilidade de salvar pelo menos o mandato, eventualmente, de mulheres que tenham sido eleitas. Mas isso está em debate, um processo que está com pedido de vista no momento. Então, o TSE não tem posição sobre a possibilidade de salvar o mandato de uma mulher que tenha sido eleita num draft cassado aqui por fraude à cota. Tá? A posição do tribunal atual é essa que está aqui. Vai cair todo mundo, vai caçar todo mundo. Todos os candidatos eleitos e todas as candidatas eleitas, eventualmente, num DRAP que haja uma fraude, pelo menos uma candidatura já contamina tudo. Tá? Aqui é meio que a teoria lá da frutos da árvore envenenada. Ok? Então, não tem nenhuma distinção para. Ah, mas é uma candidata, né? Eventualmente cai uma questão dessa na prova e você fica assim: ah, poxa, vai caçar o mandado da mulher, essa questão tá estranha. Não, tá? Vai cair todo mundo. Essa é a posição atual do TSE. Está sendo, sim, debatido no momento a possibilidade de criar uma tese aí para salvar mandato, mas está sendo debatida. A posição atual é essa que está aqui, ó. Caça todo mundo. E o TSE não satisfeito em ter uma resolução, ele editou uma súmula, que essa súmula é imensa, é a maior súmula que a gente tem, 73, que ela vai nos dizer o seguinte, né? Dá aqui alguns indícios que ela reforça e alguns que ela acrescenta lá na resolução. Então, indícios, elementos, tá? Que não são cumulativos, nem são taxativos. Mais uma vez, ó, votação zerada ou inexpressiva, prestação de contas, lá a gente viu padronizada, né? Aqui, ó, prestação de contas zerada ou ausência de movimentação financeira relevante. A gente tem situação de candidatas que sequer abriram conta bancária, porque para a campanha eleitoral você tem que ter uma conta bancária específica, tá? A pessoa sequer abrir uma conta bancária, ela não vai ter nenhuma movimentação ali, não queria ser candidata, né? Ah, a ausência de atos efetivos de campanha, e aqui é o que ela acrescentou: divulgação ou promoção de candidaturas de terceiros. Então a pessoa não pediu voto para ela, mas pediu voto para outra. Por que que ela não pediu voto para ela? Porque ela não fez uma caminhada, não participou de um evento, não tem um discurso, nada. Tá?
Esses são aqueles red flags para a identificação da fraude à cota de gênero, e aqui, mais uma vez, o TSE reforça, ó, o que vai acontecer? A cassação do DRAP, dos diplomas, independente da prova de participação, ciência ou anuência, porque a gente não precisa comprovar, né, a intenção de fraudar. A inelegibilidade para aqueles que anuíram ou praticaram a conduta. Então, para a inelegibilidade, repito, você precisa comprovar a ciência, né, a intenção de fraudar, e a nulidade dos votos obtidos pelo partido com a recontagem, né, do quociente eleitoral partidário, né, lá do nosso sistema proporcional. Inclusive, eventualmente, para fins da necessidade de realização de novas eleições, tá? Essa é a fraude à cota. Agora a gente entra no nosso terceiro e último tema de hoje. E nossa terceira e última palavra, vou rasgar meu negocinho aqui, que eu falei todas as palavras que eu tinha que falar, graças a Deus. O Ulisses não vai brigar comigo, porque eu esqueço das palavras, que é propaganda antecipada, tá? Então, propaganda antecipada é a nossa terceira e última palavra, minha gente. É a propaganda eleitoral, aquela, né, clássica, de pedir voto. Ei, vota em mim, né? Eu estou aqui para representar você, vou aqui melhorar a nossa cidade, nosso estado e tal. Essa propaganda eleitoral ela só pode acontecer a partir do dia 16 de agosto. 16 de agosto em diante, né? Durante o período eleitoral até o dia da eleição. Essa propaganda, tá? Ela tem algumas regras, obviamente. Por exemplo, existem meios, a gente chama de meios proscritos para campanha eleitoral. Então, você não pode usar outdoor para fazer campanha eleitoral. Você não pode fazer showmício, né? Você não pode ultrapassar as dimensões do tamanho de placas, de faixas de 4 metros quadrados, até os comitês centrais de candidatura, a identificação tem que ser de até 4 metros quadrados. Subcomitês, né? Que a pessoa tem um comitê central de campanha, especialmente candidaturas mais robustas, vão ter subcomitês. Nos subcomitês, a placa tem que ter meio metro quadrado, adesivo de carro, meio metro, tem, enfim. Há todo um regramento de propaganda, essa, né, de 16 de agosto em diante. No código, na legislação, na lei de partidos políticos, a lei 9.504, a gente tem um artigo, que é o artigo 36A, que ele não nos diz o que é propaganda antecipada ou propaganda extemporânea, mas ele nos diz o que não é. Então, a pessoa se apresentar como pré-candidata, a pessoa ir dar entrevista para dar opinião sobre alguma situação política, não tem problema, desde que ela não faça pedido de voto. E aí havia muita dúvida, poxa, e o que é o pedido de voto? O que é vedado, o que é vedado? O TSE organizou isso aqui. E aí eles nos dizem que, o que é propaganda antecipada. Para definir o que é propaganda antecipada, a gente apresenta aqui 4 requisitos não cumulativos. Há conteúdo eleitoral naquele discurso ou naquela peça que está sendo impugnada, naquela faixa, naquele. Há conteúdo eleitoral? Porque se não tiver conteúdo eleitoral, algo que faça menção ao pleito de alguma forma, a gente vai chamar isso de indiferente eleitoral. E o indiferente eleitoral, ele nunca será propaganda. Então, não haveria irregularidade. A gente também identifica se há o pedido explícito de voto. Tá? E aí o TSE entende que esse pedido explícito de voto não necessariamente é o ei, vota em mim. Não. Né? O pedido explícito de voto, ele pode se manifestar através do uso das palavras mágicas. Eu amo esse nome. Palavras mágicas, entre aspas mesmo. Que são vamos comigo, estamos juntos, vamos juntos. Essas frases, né, no conjunto da obra, o TSE vem entendendo que configuram palavras mágicas e são pedidos implícitos de voto. E isso, a depender se estiver no discurso, vai caracterizar a propaganda antecipada. A utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda. Então, eu acabei de falar para vocês, né? Não pode outdoor. Se não pode outdoor na campanha normal, obviamente, não vai poder outdoor do período, né, de pré-campanha. Se você usa um outdoor para fazer campanha eleitoral, no período normal isso já é um problema. Se você usa antes, é propaganda antecipada, porque você está usando o meio proscrito. E não só o outdoor, aquele que a gente vê nas ruas, né, efetivamente. A gente tem na legislação algo chamado de efeito visual outdoor. Não é outdoor, mas tem sabor outdoor.
Então, às vezes, são aqueles adesivos justapostos, né? Eu lembro de casos, às vezes, que bate assim, por exemplo, estacionamento de órgão público. A galera deixa aquelas. Sabe aqueles carros que ficam nas vagas eternamente? No estacionamento, toda vez que você passa, você dá perto do mesmo lugar, você diz, meu Deus, esse carro todo você está estacionando aqui. Pronto. Em época de campanha, estacionam vários carros. Os carros têm adesivos na parte de trás que estão dentro da conformidade do tamanho do adesivo de carro. Mas estando os carros um do lado do outro, fica igual um mosaico. Saca? Um mosaico assim? Pronto. Isso é efeito visual outdoor. Você nem precisa medir. Visualmente, de longe você está vendo, né, que aquilo ali está gerando um impacto como se fosse um outdoor efetivamente. Isso é vedado, tá? Pela legislação eleitoral. E o mais subjetivo, a violação ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos. Então, esses são os requisitos que a Justiça Eleitoral usa para a gente identificar a propaganda antecipada. Ai, Natália, qual é a sanção da propaganda antecipada? Multa, tá? Para propaganda antecipada, a sanção é multa. Multa aí de no mínimo R$ 5.000, tá? Até o valor, eventualmente, que a Justiça Eleitoral entenda ali que seja, por exemplo, que tal o cabelo? Que seja o valor obtido, gasto com aquela propaganda e tudo mais, mas o mínimo é R$ 5.000. E a jurisprudência do TSE entende que não dá para você fixar um valor abaixo do mínimo legal, tá? De R$ 5.000. Então, propaganda antecipada necessariamente R$ 5.000. Aqui, minha gente, é a questão das palavras mágicas, né? Manifestações de cunho eleitoral, a parte finalzinha aqui, ó. Manifestações de cunho eleitoral mediante o uso de formas que são proscritas no período de campanha ou afronta a paridade de armas, tá? Então, essas manifestações comprovam ali a existência da propaganda antecipada. Além disso, algo que foi meio que novidade nas últimas eleições, o TSE vem falando muito, são as propagandas negativas. Que você pode pedir voto, mas você também pode pedir não voto, tá? Não tem problema você atacar alguém em um contexto de debate político, de crítica, né? Ainda que a crítica seja azeda, ácida, horrível, não tem problema. Mas disseminar desinformação, manipular vídeos, falas, fazer trucagem, né? Isso tudo conjuntamente configura o que a gente chamaria de fake news. Essas fake news, em período de campanha regular, ou seja, 16 de agosto para frente, elas são sancionadas, tá? Então, se você comprovar que houve ali disseminação de desinformação, apresentação ali de manipulação de informação, quer dizer, a informação é correta, mas ela foi manipulada para parecer de outra forma, ou seja, que induz o eleitor, né, a erro, né, informações falsas. Isso gera o reconhecimento de propaganda negativa e vai gerar a aplicação da multa desse artigo aqui, o 57D. O 57D, ele diz assim: propaganda na internet em caso de anonimato. Você vai ter, se tiver divulgação ali de fake news, desinformação, você vai ter multa. O que o TSE entendeu? Ele aplica a multa desse 57D de maneira mais ampla. Não só propaganda na internet, então propaganda também na imprensa escrita. Você vai aplicar a sanção do 57D. Propaganda na televisão, 57D. Ah, mas não é anônimo, 57D. Então, ainda que o artigo tenha disponibilizado assim, 57D pelo TSE está bem aqui, ó. Alcança a tutela de manifestações abusivas por meio da internet, incluindo a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra do candidato adversário, tá? Tanto na imprensa escrita, quanto também em casos que não fique configurado o anonimato, tá? Então, a gente tem uma jurisprudência já pacífica do TSE de aplicar multa do 57D para casos, e aqui é amplo mesmo, né? De disseminação de fake news, de manipulação de dados, de informação, ele é aplicado conjuntamente com o artigo 9C, tá? Das resoluções do TSE e o artigo 57D ali também, juntos formando esse sistema de combate, digamos assim, à propaganda negativa. Aí, no período de pré-campanha, mesma coisa, né? Se você dissemina informação, se você tem uma manifestação ali de um pedido de não voto, é
meio que um pedido de voto em alguém. Então, o TSE entende que essa propaganda negativa antecipada também vai ser sancionada da mesma forma que a propaganda antecipada positiva, tá? Algumas informaçõezinhas aqui para vocês. Por fim, grupos de WhatsApp. O TSE, nas últimas eleições de 2024, entendeu o seguinte: olha, grupos de WhatsApp com caráter privado, né? Tipo assim, grupo de família, grupo do trabalho, que não tem, é um grupo restrito e tal, né? Mensagens veiculadas ali não vão ter caráter eleitoral. Então, não se submetem às regras da propaganda eleitoral, tá? Então, quando você tiver uma mensagem, um ataque que é vinculado ao grupo de WhatsApp, o que que o TSE entende? Você tem que comprovar que o grupo, ele não é exatamente privado. Você sabe que para entrar no WhatsApp, necessariamente, por exemplo, você tem que entrar num grupo, né? Ou ter um convite, ou alguém te manda o link, enfim. O que que o TSE tem identificado? Procurado identificar o potencial de viralização. Quantas pessoas tem naquele grupo? Essa quantidade de pessoas nesse grupo, ele é significativo se eu considerar, por exemplo, o tamanho da circunscrição eleitoral? A gente já teve casos, por exemplo, que o grupo de WhatsApp tinha, sei lá, 1.000 pessoas. Ou uma lista no Telegram, tinha 1.000 pessoas. E o município tinha 7.000, 8.000 eleitores. Poxa, tem um potencial de viralização gigante. Agora, um grupo que tem, sei lá, 100 pessoas numa circunscrição de 30, 40 mil eleitores, isso é nada, tá? Para o TSE. O TSE entende que a disseminação de informações precisa, para gerar, né, multa por propaganda irregular, precisa haver a comprovação da quantidade, do impacto eventualmente que aquilo tem ali, ou seja, o potencial de viralização eventualmente, né, daquelas mensagens, tá? Ha! Deu tudo certo, Brasil, no nosso projeto aqui, né? Vamos para os nossos flashcards. Primeiro, na ação de impugnação de registro de candidatura, existe litisconsórcio passivo necessário entre titular e vice nas chapas majoritárias. Meu Deus, Natália, um flashcard que não tem dentro da aula que a gente conversou. É verdade. E foi feito de maneira proposital, que é para a gente aproveitar mais esse tempo aqui para revisar mais um assunto. Eu falei para vocês, e aí depois eu dou o tempo para vocês responderem. Falei para vocês que no direito eleitoral a gente é old fashion, então nós temos ações com nomes. E eu disse para vocês, já falei da AIGE e falei da AIME, né? São ações que investigam ali as fraudes de maneira geral, mas aproveitando, né? O direito eleitoral ele vai ter ações cassatórias, que são ações que têm o potencial, não necessariamente vão, mas têm o potencial de cassar o mandato de alguém, gerar inelegibilidade, eventualmente, tudo mais. Ou seja, são ações graves. E a gente tem as outras ações eleitorais, de propaganda irregular, doação irregular e a ação de impugnação de registro de candidatura. Essa ação é para a gente questionar se a pessoa, ela de fato pode ser candidata. Nessa ação, a gente vai discutir se ela tem elegibilidade, se ela não tem nenhum tipo de impedimento, nenhuma inelegibilidade, e se ela está com a documentação ok, tá? A consequência dessa ação de impugnação ao registro de candidatura, ela é o de dizer que alguém pode ou não ser candidato. Pode haver, então, substituição. A gente viu várias situações aqui onde o partido ele pode substituir essa candidatura e ele deve, né? Se ainda estiver ali dentro do prazo, no caso da cota de gênero. Nas outras ações, nas ações cassatórias, você vai cassar o mandato de alguém que eventualmente já tenha sido eleito. Vejam, para essas ações cassatórias, se você estiver questionando a prática de abuso que envolva uma chapa majoritária, né? Ou seja, prefeito com vice-prefeito, governador, vice-governador, presidente, vice-presidente e senador e servidor suplente. Nesse caso, todo mundo tem que estar no polo passivo. Há um litisconsórcio passivo necessário para essa galera. Eles têm que estar ali para poder se defender, porque está em risco o mandato de todo mundo. Tá? Na impugnação ao registro de candidatura, ela é individualizada. O partido, mesmo que você concorra em chapa, tem um processo de registro de candidatura para cada candidato. Então, tem um para o prefeito e um para o vice-prefeito. Um processo para o governador e um para o vice-governador e assim vai. Então, o que vocês acham? Nesse caso, há necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre titular e vice nas chapas majoritárias, quando a gente estiver tratando da ação de impugnação de registro de candidatura? E aí, o que vocês acham? E a resposta é não, não precisa, isso é uma súmula do TSE.
Nesse caso, na impugnação regente de candidatura, a discussão é individualizada, o partido pode substituir aquele candidato. Então, não há formação de litisconsórcio necessário em processo de registro de candidatura. E o partido, Natália? O partido ele pode, no máximo, ter um assistente simples, tá? Mas ele não há que a necessidade de formação de um litisconsórcio, ok? Segundo flashcard. Todo crime eleitoral é de ação penal pública incondicionada, inclusive crimes contra a honra cometidos em contexto de campanha eleitoral. E aí? O que vocês me dizem? Quando a aula é gravada assim, é ruim, né? Que eu não tenho como saber se vocês estão xingando ou não xingando aqui os flashcards. Ó, se vocês forem dar print desses negócios aqui nessa aula, por favor, escolha um print em que eu esteja num estático bom. De vez em quando o pessoal me marca no Instagram, os estáticos assim, bonito, né? Vamos prezar aqui pela dignidade da professora. E aí, o flashcard, ok? Certíssimo. Todos os crimes eleitorais, eu falei para vocês, eles são de ação penal pública incondicionada. Há possibilidade do uso da ação penal privada, tá? Subsidiária da pública, ok? E a gente aplica, lembre-se, o Código Penal, o Código de Processo Penal, de maneira supletiva e subsidiária no direito penal eleitoral. E o último flashcard, também para trazer a possibilidade de eu conversar aqui com vocês sobre mais um tema de propaganda. É possível impulsionamento contratado de propaganda negativa, desde que no período de campanha regular. Gente, o que é um impulsionamento? Eu faço campanha no Instagram, eu faço campanha no Facebook, né? Enfim, em diversas redes sociais. Pode o candidato ou candidato utilizar a ferramenta do próprio site, da própria rede social, para contratar o chamado impulsionamento de campanha. Sabe aquelas postagens patrocinadas? Show. Ele pode fazer isso, ele vai ter que apresentar os gastos, obviamente, desse impulsionamento. A pergunta é: eu posso impulsionar propaganda negativa contra outro? E o que o TSE diz sobre isso? Não, não pode, tá? Um impulsionamento de propaganda, ou seja, eu pagar por uma postagem patrocinada alcançar mais pessoas, somente é admitido com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas. Não é permitido para veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob viés de crítica. Mas não tem desinformação, não tem fake news, é só uma crítica. Inclusive a crítica, tá? Do candidato adversário, nesse caso aqui, não pode haver impulsionamento. Você pode postar, você não pode pagar para aquela postagem atingir mais pessoas. Então, o impulsionamento, ele é vedado, tá? Cuidado, porque o TSE tem um entendimento pacífico de que isso não afeta a liberdade de expressão, tá? Porque a pessoa pode postar, ela não pode pagar para aquela postagem alcançar mais pessoas. Pronto, com isso, a gente encerra a nossa aulinha para aqui, nossa aulinha aqui do projeto Açaí com Pequi, do MEG. Eu desejo para vocês uma excelente prova. Façam com tranquilidade e que se eventualmente tiverem que chutar, que chutem com consciência, que não tem nenhum tipo de problema. Caso tenha alguma dúvida, por favor, me mandem mensagem, me procurem nas minhas redes sociais ou através do curso. A gente está aqui à disposição exatamente para ajudar vocês nessa preparação. Até uma próxima oportunidade. Boa prova para vocês. Eu não posso parar, agora vou passar no Pará. Ele vai embora daqui, porque escolheu comer arroz com piqui. Pouco importa a prova que virá, o açaí vai me energizar. Com o pé do lado, todos vão preparados. Açaí com pequi.